Então vejam só, pessoal, aqui eu tenho dois resistores, tá ok? Nós temos aqui um resistor marrom, preto, vermelho, dourado, marrom, preto, vermelho, dourado, ou seja, um resistor de 1000 ohms ou 1K. E aqui eu tenho um resistor amarelo, violeta e vermelho, prateado, ou seja, eu tenho um resistor de 4700 ohms ou 4K7. Então, 1K, 4K7. Eu vou unir esses dois resistores para a gente ter aqui, ó, um circuito, um divisor de tensão. Reparem, os dois resistores juntos, eles formam apenas um caminho para a corrente elétrica passar. Então, agora eu vou submeter aquela associação de resistores a uma tensão elétrica, ok? Esse dispositivo que está aqui, ó, é uma fonte de alimentação, tá? Uma fonte de alimentação de bancada para eletrônica. Então vocês vejam que eu tenho aqui os botões onde eu posso selecionar a tensão e ajustar a corrente que eu posso estar aplicando em um circuito qualquer. A minha fonte está selecionada para 3,6 volts. O meu multímetro está fazendo a leitura da tensão da fonte, está dando em torno de 3,65 volts, né? 3,6 volts. Vamos ignorar aquele dígito lá. E aí nós vamos aplicar essa tensão à nossa associação de resistores que formam o divisor de tensão. Então, pessoal, olha só. Eu liguei aqui agora, né, o nosso circuito divisor de tensão formado por dois resistores, um de 1K e um de 4,7K, aos terminais que saem da minha fonte de alimentação, ok? E essa fonte está fornecendo para esse circuito uma tensão de 3,6 volts. A gente pode observar essa tensão lá no display do multímetro, olha, 3,65 volts. Agora eu vou medir a tensão que eu estou aplicando em apenas um resistor, no resistor de 1K, que é esse aqui, ó, tá? Eu meço nos terminais dele, do resistor. Então, vou medir aqui a tensão, a gente vê claramente, né, que a tensão é de 0,64 volts. Quer dizer, dos 3,6 volts que a fonte está aplicando, nesse resistor está sendo aplicada uma tensão de 0,63, 0,64 volts. Bom, agora eu vou medir a tensão no segundo resistor, que é esse aqui, ó. É o resistor de 4,7K. Reparem para ver uma coisa. Olha, a tensão sobre ele, 3,02 volts. No de 1K, uma tensão de 0,64. No de 4,7K, uma tensão de 3,02. Vejam, se eu medir a tensão toda, 3,66 agora. Então veja, 3,02 somado com 0,64 vai dar exatamente, né, os 3,66 volts. Então vejam, esse circuito que fornece um caminho apenas para a corrente passar, o que ele está fazendo? Ele está pegando a tensão total que eu aplico nele e dividindo parte para um resistor, parte para o outro. O resistor de maior resistência fica submetido a maior tensão. O resistor de menor resistência fica submetido a menor tensão. Vale lembrar que nesse circuito, a corrente que passa pelos resistores é a mesma. Então, pessoal, eu vou apresentar para vocês um simulador de circuito, tá? Gratuito, que não requer instalação, que pode ser acessado pelo navegador. Bom, na tela inicial do simulador a gente tem aqui, ó, introdução e lab, que é laboratório. Nesse caso eu vou escolher a opção laboratório. Você dá 2 cliques e aí abre essa tela que é a nossa mesa, a nossa prancheta de trabalho. Então nessa prancheta a gente tem aqui do lado esquerdo, né, os componentes eletrônicos que a gente pode usar. Bateria, fio, lâmpada, resistor, interruptor. E clicando nessa setinha a gente tem mais um conjunto de componentes aqui para baixo, ó, tá? Então esse menu ele permite a gente rolar para cima e para baixo. E a gente pode escolher os componentes, ok? À vontade, clicando neles, arrastando e soltando aqui na nossa prancheta de trabalho.
quando você clica no extremo de um componente, você pode rotacionar esse componente colocando na posição que você quiser. Para movê-lo da posição, clica sobre ele e arrasta. Então o componente vai para onde a gente quiser. Isso aqui é uma pilha, né, uma bateria. Se eu clicar 2 vezes sobre ele, eu tenho aqui embaixo uma opção que me permite selecionar qual que é a tensão elétrica dessa bateria. No caso aqui, por enquanto, está selecionada uma tensão de 9 volts. Do lado direito da tela, aqui em cima, a gente tem algumas opções também interessantes, né? Nós temos aqui no meio um conjunto de medidores que podem ser utilizados nas simulações. Um medidor de tensão, que a gente chama de voltímetro, tá? E alguns medidores de correntes. Esse medidor de corrente a gente chama de amperímetro, tá? Então tem esse modelo de amperímetro e tem esse outro modelo de amperímetro aqui, que é aquele que a gente pode colocar no circuito, diretamente no circuito. Então nós vamos montar aqui aquele circuito que eu apresentei com componentes reais e com medidores reais. Então vou ter aqui uma bateria e reparem que aqui a gente tem o símbolo do resistor. Esse resistor aqui, no entanto, ele é um resistor que atinge no máximo uma resistência de 120 ohms. Então eu não vou utilizar esse resistor não, porque ele tem uma resistência abaixo daquela que eu utilizei no circuito que eu apresentei na vida real, né? Então eu vou descer aqui, vou rolar essa barra de rolagem e vou encontrar aqui um outro resistor. Esse resistor, ele tem valores mais altos, né? Valores que vão até um total de 10.000 ohms, ou 10K. Então eu vou utilizar esse resistor aqui na nossa simulação. Então eu vou dar a esse resistor uma resistência, tá, de 1.000 ohms, ou seja, esse é um resistor de 1K. Então eu vou deixá-lo aqui para a nossa simulação e vou pegar mais um resistor, vou rotacionar esse resistor e vou dar a esse resistor aqui, tá, um valor de resistência que vale 4K7 ou 4.700 ohms. Aqueles mesmos valores dos resistores que eu utilizei, os resistores reais que eu utilizei na construção de um divisor de tensão. Bom, para que tudo saia o mais parecido possível, né, vamos colocar a tensão da bateria também, né, como sendo 3,6 volts, tá ok? E aí a gente vai então terminar de montar o circuito e fazer as medições que foram feitas no circuito real, no circuito da vida real, aquele com componentes reais. Então aqui nós temos a bateria, os resistores, e eu vou então interligar esses componentes utilizando um fio. Olha aqui o fio, ó. Se você aproxima a extremidade do fio da extremidade do componente, ele já está conectado. Então vou fazer isso com a outra extremidade, ó, o fio cresce, ok? Vou ligar esse fio na bateria. Vou pegar mais um pedaço de fio, interligar os dois resistores, e eu vou acrescentar aqui um outro componente que é um interruptor. Esse interruptor é um componente que me permite ligar e desligar o meu circuito elétrico, ok? Então vejam só, criei aqui o meu circuito. Eu estou fazendo ele desse tamanho, com essa disposição, para a gente poder ter uma visualização bacana. Aqui no meio eu vou colocar o meu voltímetro, ok? Reparem que agora eu vou ligar o meu circuito. Com o circuito ligado, como a tensão está muito baixa, esses elétrons eles circulam pelo circuito indicando a passagem de corrente elétrica. Agora vamos ver aqui, né? Eu vou pegar o meu multímetro, a ponta preta do multímetro eu vou pôr no polo negativo da bateria, reparem que ele está identificado pela cor preta, tá? E a ponta vermelha eu vou pôr no polo positivo da bateria. Reparem, nós temos uma bateria de 3,6 volts. Vou habilitar aqui, ó, nesse menu os valores dos componentes. Veja, uma bateria de 3,6 com 3,6 volts. Um resistor de 1.000 ohms, ou 1K, e um resistor de 4.700 ohms, ou 4,7K. Então a gente vai ver aqui, nós vamos ver qual que é a tensão que está aplicada a cada um desses resistores. Reparam que o nosso circuito só tem um caminho para a corrente elétrica circular, portanto, é um divisor de tensão, tá ok? Então vejam, eu vou pegar agora a ponta de prova preta, vou desligar ela aqui da minha bateria, a ponta de prova vermelha,
E eu vou conectar essas duas pontas de prova nesse resistor para saber a tensão que está sendo aplicada nele. Tá ok? A ponta de prova vermelha vai ser conectada nessa extremidade do resistor. Por quê? Porque essa extremidade está conectada ao lado positivo, ao polo positivo da bateria. A outra extremidade do resistor está conectada ao polo negativo da bateria. Então eu vou conectá-la na ponta preta. Repare, nós temos aqui uma tensão de 0,63 volts, igualzinho à montagem do circuito com componentes físicos reais. Tá ok? Então vejam, nesse resistor de 1K está sendo aplicada uma tensão de 0,6 volts, 0,63. Nós vamos analisar então a tensão aplicada no resistor de 4.700 ohms. Para isso eu vou desconectar as pontas do meu resistor aqui de 1K e vou reconectá-las aqui no resistor de 4K7. Reparem que esse extremo do resistor está ligado no polo positivo da bateria, então eu vou ligar a ele a ponta positiva do multímetro. O outro extremo do resistor está conectado ao polo negativo, então eu vou conectar a ponta preta. Reparem, 2,97 volts. Se você somar 2,97 volts com 0,63 volts, você verá que dará exatamente os 3,6 volts da bateria. Tá ok? Então a gente fala que sobre esse resistor de 1000 ohms está acontecendo uma queda de tensão de 0,63 volts. E sobre o resistor de 4.700 ohms ou 4,7K está acontecendo uma queda de tensão de 2,97 volts. Por que a gente fala queda de tensão? Por causa disso. Se eu sair da bateria, repare, eu tenho 3,6 volts. Se eu percorrer o circuito até o extremo do resistor, eu tenho 3,6 volts. Passo pelo resistor no extremo oposto, eu tenho 2,97. Quer dizer, a tensão da bateria caiu 0,63 volts, que é justamente a tensão aplicada ao resistor. Se eu continuar pelo circuito, eu continuo com os 2,97. Se eu atravessar esse resistor, olha, caiu para zero, ou seja, houve uma queda de tensão de 2,97 volts quando eu percorro esse resistor. Tá certo? Então a tensão caiu. Ué, se eu tinha 2,97 e cai 2,97, sobra o quê? Sobra exatamente 0 volt. Tá? Então, se a gente tentar medir a queda de tensão em um pedaço de fio, né, se eu colocar as pontas de prova aqui, ó, ao longo desse pedaço de fio, qualquer posição que eu colocar, nós vamos ver que vai dar 0 volt. Por que vai dar 0 volt? Porque isso aqui é uma simulação ideal. É como se esses fios não tivessem resistência elétrica nenhuma. Então, se o R é 0 e o V é igual ao RI, se R é 0, o V também necessariamente será 0. Então, essa é a tensão, né? É o comportamento da tensão no nosso circuito. Agora, nós vamos ver o comportamento da corrente. Esse aqui é o amperímetro. Vejam, eu vou colocar o amperímetro, né, o analisador dele, na saída da bateria. Nós temos uma corrente de 0,01 ampere, ou seja, uma corrente de 1 miliampere. Se eu for percorrendo esse fio, repare, a corrente permanece constante. Agora, olha o que acontece quando eu atravesso o resistor com o amperímetro. Olha, a corrente é 0,01, 0,01, 0,01 e continua 1 miliampere. Se eu for andando pelo fio, a corrente continua sendo 0,01 ampere. Olha, 1 miliampere continua o tempo todo. Olha, 1 miliampere, 1 miliampere, 1 miliampere, 1 miliampere, 1 miliampere, 1 miliampere. Ou seja, qualquer ponto do circuito que eu analisar a corrente vai valer 1 miliampere ou 0,001 ampere. Isso quer dizer o quê? Que a corrente em todos os pontos do nosso circuito, ela é a mesma. Um divisor de tensão divide tensão, mas não divide corrente. Então, em um divisor de tensão, que oferece apenas um caminho para a corrente circular, a corrente em todos os pontos do circuito é a mesma. Então, pessoal, eu sugiro a vocês que entrem nesse simuladorzinho
e brinquem com ele, com circuitos, tá? Ele tem algumas outras funções, né? Se você quiser desfazer o circuito, veja, quando eu clico em cima de um pedaço de fio e aparece uma latinha de lixo, se você clicar na latinha de lixo, o pedaço de fio some. Isso vale para os componentes. Se você clicar em cima de um componente, olha aqui, tá vendo a tesoura? Cliquei aqui, ó. Se eu clicar na tesoura, tá desfeita a ligação. Se eu clicar em cima de um componente e for na caixinha de lixo, o componente some. Então, aqui a gente começa a descobrir um pouquinho, né, da eletricidade. Então, por exemplo, olha só, como eu havia dito, né, a tensão estava muito baixa da bateria. Reparem para ver que agora eu vou aumentar a tensão da bateria para o seu valor máximo. Então veja aí, ó, nós temos agora uma tensão de 120 volts. Né? Vou reduzir aqui agora o valor dos resistores para a gente poder ver o movimento das cargas. Tá, ok? E aí o que vai acontecer? Ó, um resistor de 100 ohms e eu vou voltar aqui mais um resistor de 100 ohms. Veja, a gente pode inclusive visualizar a movimentação das cargas. Vale lembrar que essa movimentação de cargas, né, de elétrons, do negativo da bateria para o positivo da bateria, corresponde ao sentido real da corrente elétrica. Eu posso visualizar o sentido convencional. Essas flechas indicam para mim o sentido convencional da corrente elétrica, que é aquele que parte do positivo da bateria e retorna pelo negativo. Tá, ok? Então é um aplicativozinho bacana, é um simulador bacana. Eu sugiro que vocês façam uso dele, né, para aprender um pouquinho de conceitos relacionados à eletrônica. Então a gente fica por aqui, tá, ok? Valeu, pessoal, boa tarde, até mais.